O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Mateus 6, verso 5 diz:
E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidades, antes mesmo de lhe pedirdes. Amém? Podeis sentar. Irmãos, nessa manhã me veio à cabeça, como de costume, né? Uma ideia. E a ideia girou em torno de os mandamentos de Jesus. Mas em que sentido os mandamentos de Jesus? Eu não consigo ter na minha memória o mandamento de Jesus nenhum assim fixado em cifras, em coisas monetárias, em bens da terra, né? Jesus inclusive fala assim, tem uma passagem, 2 homens vão lá questioná-lo sobre herança. Ele diz assim: quem me pôs de juiz ou repartidor dessas coisas? Aí ele fala para os seus discípulos: a vida de qualquer homem não consiste na abundância dos bens que possui. Esse é o ensinamento que ele dá sobre bens da terra, porque muita gente acredita, e os judeus então nem se falam, os judeus acreditavam que só era rico quanto mais rico, mais era abençoado por Deus. Era esse o conceito que os judeus tinham, né? E nós tivemos grandes reis muito ricos, Nabucodonosor, no faraó lá no Egito, e não tinha nada de Deus na vida deles. Então, Jesus desmistifica com essa palavra um conceito que talvez pudesse até existir no meio dos discípulos. A vida de um ser humano não consiste na abundância dos bens que possui. E tem pessoas que pensam: não, eu estou muito bem financeiramente, materialmente, então Deus está na minha vida. Não, já falamos aqui, Deus está na nossa vida quando nós temos a força de dobrar os joelhos e sentir o Senhor Deus. Isso é que é Deus na nossa vida. Não é quando eu conto dinheiro que Deus está na minha vida. Não, é quando eu tenho expressão de louvor, adoração. Isso é Deus na minha vida. Quando eu mesmo comendo feijão com farinha, mas eu tenho uma alegria inexplicável. E o meu feijão com farinha me supre mais do que os caviais das mesas dos ricos. Isso é Deus, o Deus do milagre, o Deus da adoração, o Deus do louvor. Então, Jesus eu não o vejo ensinando, se prendendo a ensinar. E é por isso que eu digo aqui, púlpito não foi feito para falar de dinheiro. Por quê? Porque eu não enxergo isso na Escritura. Se eu enxergasse, estaria pregando. Mas não enxergo. Por mais que eu vasculhe esses livros, eu não vejo em nenhum momento Jesus se preocupando em enfatizar com os seus discípulos: tragam dinheiro para mim, tragam aí os seus dízimos, tragam as suas ofertas. Não, isso existia. A Bíblia mostra lá, Judas era o tesoureiro, né, o que cuidava das ofertas, inclusive até roubava as ofertas. Essa história já não é de hoje. Então, ele cuidava dessa parte. Significa que o ministério de Jesus sobrevivia sim de ofertas. E, inclusive, historiadores mostram como as mulheres eram as principais colaboradoras naquela época, eram as principais colaboradoras de Jesus. Quem fez a túnica para ele foi uma mulher, quem fazia não sei o que era uma mulher. As mulheres traziam muitas ofertas, quem trouxe o bálsamo, os ungüentos, era tudo as mulheres.
essa parte, quem mais sustentava o ministério de Jesus, segundo um livro que eu li, que ele vai frisando tudo que as mulheres traziam para Jesus. Quer dizer, existia, mas você não vê Jesus subindo ao monte para dizer, olha, e o dinheiro, e a condição financeira? Não, Jesus não estava preocupado com esse negócio. Então, o que nós temos que nos ocupar? Temos que nos ocupar daquilo que ele realmente ensinou, aquilo que ele priorizou. O que ele priorizou? O louvor, a adoração. Quando ele começa aqui na sequência, no verso 9, ele diz, por essa razão vós orareis, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, o que Jesus está ensinando na oração? Pai nosso que está no céu, ele falou, eu vou para o meu Deus e vosso Deus, vou para o meu Pai e vosso Pai. Então, ele não apenas apresentou um Deus, mas um Pai. Quando se fala de Pai, se fala de zelo, preservação, conceito de amor, né? Um pai não quer ver a desgraça do filho, vai empenhar tudo que possa pelo bem de um filho. É esse o conceito de pai. Então, o que Jesus se prende a ensinar, nós não podemos nos desviar disso. Agora, é impressionante como nos momentos mais incríveis, mais esquentados da caminhada de Jesus, ainda assim, ele não frisa nada da questão financeira. Por exemplo, ele diz assim, pega os seus discípulos, de 2 em 2, vai, não leva a bolsa, não leva alforje, não leva nada. Mas nós estamos indo, vamos entrar naquela cidade, nós vamos ter fome, nós vamos ter sede, não vamos poder ficar debaixo desse sol. Imagina o sol de Israel. Não vão poder ficar debaixo desse sol o tempo todo, mestre. E ele pode ir. Quando os discípulos voltam, faltou alguma coisa? Pegaram insolação? Não. Porque alguém abriu a porta para eles refrescarem os seus pés, refrescarem a sua cabeça. Ficou com fome? Não. Então a comida surgiu. Ficou com sede? Não. A água surgiu. Qual é a grande lição? Faz a obra de Deus que nada te faltará. É a lição. Vai na ordem de Jesus e não se preocupa com o que vai comer, nem beber, nem onde vai dormir, nem onde vai reclinar na cabeça, porque ele disse, digno é o meu obreiro do seu salário. E o salário de Jesus, há décadas eu digo isso, salário de Jesus não se resume a dinheiro. Quando ele quer usar o dinheiro, ele vai e usa dinheiro. Mas ele não está detido a dinheiro. Elias visitou muitas nações. Filipe, aquele que bateu o papo com o eunuco, né, o etíope, também Filipe foi a muitas cidades. Mas Filipe não pagou passagem para ir de Cafarnaum para Samaria, de Samaria não sei para onde, Filipe não pagou. Elias, de repente, está nos termos de Israel, daqui a pouco Elias passeou lá nas terras da Síria. Mas ninguém viu Elias subir numa carruagem. E todo mundo sabia, até um capitão de 50, ou um servo do rei Acais, né? Foi lá e falou com Elias, olha, estão te procurando. O marido da Jezabel é Acais, né? Acabe, marido da Jezabel, Acabe. Olha, o rei está te procurando, Elias. Não, vai lá, eu vou me apresentar a Acabe. Diz para ele que eu estou aqui. O homem falou que... Não faça isso comigo. Tu diz que está aí, eu vou lá e digo para ele, quando ele vem, o Espírito de Deus te pegou, te levou para outro canto, ele me mata. Ou seja, o homem sabia que Elias viajava no reino do Espírito. O Espírito pegava ele, levava ele para outra cidade, para outro país. O que Jesus está dizendo? Eu não preciso de passaporte. Eu não preciso de passaporte. Eu preciso de Elias. De passaporte, não. Preciso de Elias. Irmão, nunca os homens levantarão uma barreira para impedir os passos do Espírito Santo. Nunca conseguirão. Nunca!
Não importa o que façam, nunca conseguirão deter os passos do Espírito Santo, jamais. Mas Deus precisa de Elias. Deus precisa de Pedro, de Tiago, de João, de Estevão. Se ele encontrar esses, o Espírito vem e faz a obra. Mas ele não pode encontrar Judas, não pode encontrar Acabe. Aí a obra não é feita nem com Judas, nem com Acabe, nem com um monte de gente que nunca prestou para nada. Então, o que o Senhor Jesus se atém são coisas muito gloriosas, mas a igreja mudou a sua visão radicalmente. Passou a enxergar as necessidades do mundo e não as necessidades do reino. Nós pertencemos a um reino e não pertencemos ao mundo. Jesus disse: eu com o meu sangue vos comprei, vós não sois do mundo como eu do mundo não sou. Mas nós estamos buscando as necessidades do mundo ao qual nós não pertencemos mais. Temos que buscar necessidades do reino que nós pertencemos. A nossa riqueza não é o ouro e a prata. A nossa riqueza não é o dinheiro. Por que Jesus não se ateve a isso? Porque Jesus nos trouxe o Evangelho. O que é o Evangelho? Paulo escreve dizendo que o Evangelho é o mistério que estava oculto em Deus, mas agora revelado. E você acha que Deus tinha um evangelho oculto para ser revelado, vinculado em coisas da terra? Ou seja, quando Jesus vem para nos ensinar o evangelho, neste evangelho não tem preocupação com dinheiro, não tem preocupação com casa, não tem preocupação com carro. Elias não tinha carro e precisava. Um homem que corre na frente das carruagens de Acabe precisava de carro, que chegou na frente como se estivesse tomando um suco de laranja. Um Deus tão tremendo que renova o fôlego e a vida, que diz que Moisés tinha 120 anos e subia aquele monte Sinai, que a Bíblia diz que tinha o fôlego de um menino. Meu irmão, nós não temos que esperar chegar no milênio para que o mundo veja isso nas nossas vidas, não. Se tu buscar, eles vão ver aqui agora. Eles vão ver você aí com 60, 70 anos, correndo de um lado para o outro, virando cambalhota e dizendo: quem que é isso? E você diz: isso é a força do Senhor, o meu Deus. É assim, irmão. Eis que faço novas todas as coisas. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus não é mentiroso. Se ele disse isso através do profeta, é porque é assim. Se não temos visto assim, é porque não temos nos enquadrado no que deveria. Mas é assim. Imagina, vai correr, qual é a tendência natural de quem corre? Se cansa. Deus está dizendo: não, vai correr e não vai cansar. Não vai se fatigar. Pode alguém de 5 pães e 2 peixinhos multiplicar e alimentar 5.000 homens, fora as mulheres e crianças? Ou será que não, isso, não sei, foi para aquela época? Não, meu irmão, enquanto nós tivermos discípulos obedientes, Jesus vai continuar multiplicando os pães e os peixes. O problema não está com Deus, a questão é conosco. Por quê? Jesus falou assim: dá-lhes voz de comer, mas nós só temos isso aqui, só tem isso aqui, então traz para mim. Manda o povo assentar, aceitem a minha administração, manda o povo assentar, de 50 em 50, de tanto em tanto. Jesus dividiu, organizou tudo, porque Deus é um Deus de administração e regra, organizou tudo. Pai, graças te dou, distribui para o povo. Quando os discípulos olharam, e distribui, por mais que tire o cesto, não baixa nunca. Vai brotando do nada. Esse é um milagre das nossas vidas, meu irmão. Tendo tudo e como não tendo nada. Quem olha para a gente, não tem nada, mas não tem falta de nada. Somos aqueles que não tem nada e não tem falta de nada. E quando eu digo não tem falta de nada, não é de dinheiro. Não temos falta de nada mesmo, da autoridade, do poder, da unção, da graça, da cura. Irmão, creia.
Tem que crer. Tem que crer. Dobrar os joelhos, sabe? E botar toda a tua alma na tua oração, toda a tua alma no teu clamor. Tu vai baixar enfermo e vai levantar curado. Sabe? Mas tem que crer, tem que apostar a vida. Romper as barreiras. Deus, não levanto daqui enquanto eu não sentir que o Senhor me tocou. É assim. Não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Imagina Jesus chegar para Jacó e dizer assim, me deixa subir, porque a ânsia de Jacó, os olhos grudados nele é tanto, não, eu não te deixo, se gruda nele, segura na veste. A ponto de Jesus chegar e dizer assim, rapaz, você é demais. Eu vou ter que mudar o teu nome. Tu lutaste com os homens e com Deus e saiu vencedor. Tu vai ser Israel, o príncipe de Deus. Luta, irmão, porque a vitória é certa. Não ignore esse Deus tremendo. Tu tem casa? Não, pastor, eu não tenho uma casa. Então usa a que Deus te deu. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Usa a casa que Deus te deu. Usa as asas do Altíssimo. Fé, irmão. Confia. Confia. Não há tempo para nós contarmos certas experiências nesse sentido, que até me veio à memória, mas... Então, meu irmão, os ensinamentos de Jesus não estão vinculados às possessões. Os ensinamentos de Jesus estão vinculados às coisas que você conquista nesse mundo. Presta atenção. Conquista nesse mundo, mas são traduzidas por tesouros no céu. Ajuntais tesouro no céu, mas você está na terra. Ou seja, tem coisas que você faz aqui nessa terra que se traduz em tesouros no céu. Mas eu te garanto uma coisa. Nenhum centavo do teu dinheiro, nenhum tijolo das tuas construções fazem parte desse tesouro que está lá em cima. Nenhum centavo. Nenhum pedacinho dessas paredes aqui fazem parte dos meus tesouros que estão lá em cima. Mas a obra que temos realizado dentro dessas paredes, essas fazem parte dos tesouros que estão me aguardando. Então, irmão, Jesus está dizendo, olha, vocês têm que orar. Pai nosso que estás nos céus. É reconhecer que o teu Pai está no céu. É o céu que reina, porque um filho deve obediência a seu pai. Esse é o conceito. Aí ele ainda diz, santificado seja o teu nome, ou seja, é o teu clamor, é o teu afã pela santidade de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O que Jesus está ensinando é um conceito de buscar, entender, compreender e seguir uma vontade de Deus. A busca que Jesus veio nos ensinar é essa, não é a busca por nada que esse mundo possa oferecer. Irmão, eu vou te dizer uma coisa, se você vê um pregador, não sei, amanhã você acha que, não, eu vou dar um tempo, eu vou em outra igreja, vou visitar outro ministério, então, meu irmão, leva a sua vida muito a sério, com muita oração. Se você vê um pregador, seja ao vivo, seja na televisão, seja no rádio, em que ele esteja ocupando um tempo precioso para se falar da palavra de Deus, em que ele está todo voltado para dinheiro, tentando te induzir a levar dinheiro para a igreja, meu irmão, foge disso. Você não está diante de um homem de Deus, você está diante de um servo de Satanás. Está cheio por aí, Agenor Duque, João Ribe Palharim, Edir Macedo, R.R. Soares, esse aí é um dos piores, sempre foi. Valdemiro Santiago, Renascer em Cristo, tal do Hernanes, com a sua mulher, a bispa Sônia, tudo filhos do diabo. Tudo servos de Satanás. A igreja vive de oferta? Em termos, vive, porque Jesus vê uma velhinha lá, uma viúva, colocando algo no gasofilácio, na caixa de oferta. E, segundo historiadores, alguém critica. Mas essa velhinha, só isso que ela vai dar? E Jesus se levanta em defesa dela e diz,
Ela deu mais que todo mundo deu do que sobra, ela deu daquilo que faz parte do seu sustento, a oferta dela é maior do que a de todo mundo. Jesus poderia dizer assim, do que vocês estão reclamando? Ela não tinha nem que dar oferta nenhuma, não, Jesus enfatizou que tinha sim que dar, e a dela era mais gloriosa. Só, acabou a história. Acabou a história. Lá quando Deus repete em Malaquias 3, quando Deus vem tocar em assunto de dízimo, meu irmão, não é por causa do dízimo. Ali o dízimo não representa o dízimo. Ali a falta da entrega do dízimo estava representando o abandono da casa de Deus. Esse livro não está preocupado com dinheiro. Esse aqui não está, e o Deus desse lugar também não está. Não está, irmão. Mas não está mesmo. Deus fala através do profeta Malaquias. Vocês têm me roubado. Mas como que nós temos te roubado? Nos dízimos e nas ofertas. Mas por quê? Ora, olha para o meu templo, todo caindo aos pedaços. Olha para as coisas, tudo lá largado. Ah, então vocês acham que é muito bom, vocês constroem as casas de vocês, vocês fazem tudo para vocês, e a minha casa e o meu santuário vai ficar assim? Deus cobrou os dízimos para aplicar numa construção. Não cobrou os dízimos para dar na mão de um mercenário, do pilantra, do sem vergonha. Ele está cobrando o princípio, quer dizer que vocês pegam dinheiro e aplicam na casa de vocês. Vocês estão morando em belas casas, mas a minha casa está largada, está abandonada, porque o povo havia voltado do cativeiro. O que eles queriam? Voltou do cativeiro, se deparou com as terras de Israel. Qual é a primeira preocupação? Construir a sua casa para abrigar a sua família. Porque quem está com os pés no mundo e vive do mundo, quer uma casa, uma cama para abrigar a sua família, os seus filhos. Mas quem pertence ao reino de Deus, mora no relento, mas emprega o seu braço na construção da obra do Deus vivo. É isso. Deus não está cobrando dinheiro. Está cobrando conceitos, princípios. Buscai primeiro o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Salomão, primeiro, construiu o templo do Senhor. Foi um templo histórico, uma coisa inigualável, revestido de ouro. E diz a Bíblia que depois de anos que Salomão terminou de construir o templo do Senhor, aí ele foi e deu início à construção da sua casa. Amém, irmão? Então o conceito de Deus, meu irmão, não é por dinheiro. O nosso Deus não está preocupado por dinheiro. Saiba que você é uma pessoa próspera quando você, num culto desse, tremendo, você sente Deus. Você é próspero. Você não sentou aí como se sentasse num teatro. Você não sentou aí como se tivesse ido num cinema ver um filme. Você sentou aí e você sentiu que o sobrenatural caiu sobre você. Isso é prosperidade. Você sentiu, eu estou sentindo Deus. Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um projeto, Ele está trabalhando. Eu esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, irmão, o que Jesus eu vejo aqui, eu estou usando essa oração como base, porque eu entendo que tudo que o Senhor Jesus ensinou ao longo dos seus cerca de 3 anos de ministério, tudo que ele ensinou se resume nesse modelo de oração que ele colocou. Está tudo aqui. Incrível, está tudo aqui para mim. Os conceitos estão todos aqui. Aí ele diz assim no verso 11: dá-nos hoje o nosso pão diário. No 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Jesus falou, aí veja bem que diz, dá-nos o pão diário. Jesus falou assim, nossos pais comeram o maná no deserto, mas morreram. E todo dia o maná descia, né? O maná era chamado pão.
pão do céu. Jesus falou assim, mas eles morreram. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem de mim se alimenta, viverá para sempre. Os discípulos falam assim, mas esse cara é maluco? Como está dizendo, como que tu está dizendo, eles vão comer da tua carne? Como quem de ti se alimenta? Aí começa aquele papo todo, tu é maior que Abraão? Tu é maior que Moisés? E brá, aqueles que tinham os pergaminhos não passavam de ignorantes, liam, mas não compreendiam nada. Sabe por que liam e não compreendiam? Porque o orgulho é um bloqueio, meu irmão. A palavra de Deus é revelada só aos humildes, aos simples. Aí aqui ele diz, dá-nos o nosso pão diário. Esse clamor que ele ensina a termos diante do Pai, é por quem? Por ele próprio, para que ele seja manifesto nas nossas vidas. Jesus é o nosso pão de cada dia. No dia que você estiver sem Jesus, você vai encarar uma situação terrível. O inimigo vem e acaba contigo, naquele diazinho que você ficar sem a guarda dele. Por isso diz o anjo do Senhor, acampa-se. Quer dizer, o que é acampar-se? É ficar permanente. Acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Ora, o Senhor Jesus ensinou. É dando que se recebe. É aqui nós vemos. É perdoando que se é perdoado. Então, o conceito de mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É isso que está passando pela cabeça dos mercenários aí fora. Igrejas trilionárias, igrejas donas de rádio, igrejas donas de canais de televisão, igrejas entre aspas, eu não considero igreja, igrejas donas de... Você sabe quantas rádios tem a Universal em toda a nação? Sem contar as do exterior? Só no Brasil a Universal tem mais de 400 rádios. Só no Brasil, mais de 400 rádios a Universal tem. E ainda continua explorando o povo. E o próprio filho do diabo, chamado Edir Macedo, estava pregando no rádio e falou que acabou o culto. Um jovem foi lá e pediu para ele, pastor, na época ele não era bispo, era pastor. Era menos filho do diabo do que o que é agora. Eu fiquei sem dinheiro de passagem, eu queria só um dinheiro de passagem para ir para casa. Ele falou assim, não, o que eu posso fazer por você é uma oração, mas dinheiro de passagem eu não dou não. A igreja não dá nada. Ele mesmo falou no rádio. Ele mesmo falou. Tem umas pessoas balançando a cabeça, escutaram também, né? Então é isso aí, né? Porque aqui não interessa falar mentira, aqui só interessa falar a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Jesus, o Espírito Santo, só trabalha em cima da verdade. Não adianta eu querer difamar ninguém, isso aí é conversa fiada. Eu não estou aqui para difamar ninguém, eu estou aqui para falar a verdade. Não me interessa se a pessoa é meu inimigo, eu não quero difamá-lo. O que Deus me der para falar sobre ele, eu vou falar, porque aí é a verdade. Não me interessa, eu não tenho... Eu sou intocável. Estou preocupado com quem me odeia. Então, aqui diz, mais bem-aventurada coisa é dar. Jesus falou assim, quando tu estiver no caminho, que te obrigarem a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se te disserem, desce essa capa aí, tu também lhe entrega a túnica. O que João Batista diz quando as pessoas chegam até ele? Que faremos? O Messias está chegando, ele falou, está. O que nós faremos? Aquele que tem 2 túnicas, faz o quê? Reparta com que não tem nenhuma. Isso é um tapa na cara dos judeus ambiciosos que levavam uma família a ser escravizada se alguém não pudesse pagar uma dívida. Arrebentavam com uma família inteira. Se alguém pedisse um dinheiro emprestado, depois não podia pagar. A lei dizia que tinha que ser escravo, eles não perdiam tempo. Botava para ser escravo, a mulher ia para um canto, o marido ia para o outro, os filhos iam para o outro. João Batista já estava dizendo,
O machado está posto na raiz da árvore. E toda árvore que não der bom fruto, agora ele vai cortar. Quais são os bons frutos? Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Vem o soldado e diz assim, e nós o que faremos? Para de extorquir os outros, para de roubar, para de ser ladrão. Fiquem contentes com o soldo de vocês. Vocês entraram para trabalhar por um salário, é por ele que vocês têm que trabalhar. Deixa de ser ladrão. João Batista está mostrando quais são os frutos. A árvore que não produziu esse fruto, o machado continua passando na raiz, para não sobreviver mais. Mas tem gente por aí achando que não, que Deus é amor. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, dá. Verso 13, não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí Jesus ainda diz assim, pois se perdoares aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Só quero frisar uma coisa, irmão, para não ficar mal entendido, que normalmente fica. Perdoar as ofensas, a Escritura diz, quando que um pecado é perdoado? Quando ele é confessado e abandonado. A Bíblia diz isso. Se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E a Bíblia diz, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Então, perdoar é quando alguém te procura, bate na tua porta, reconhece, tem reconhecimento. Meu amigo, eu errei contigo. Me desculpa, me perdoa. Aí a Bíblia diz, você é obrigado a perdoar. O teu perdão não isenta a justiça que Deus ainda vem exercer sobre aquilo. Mas o teu perdão tem que existir. Se você foi procurado, a Bíblia está dizendo, mas bem-aventurada a coisa é dado que receber. Você tem que dar esse perdão, porque você vai receber muito mais. E ele até frisa assim, se vocês perdoam, o Pai Celestial também vai perdoar vocês. Vocês deram, vocês vão receber. Agora, quando a pessoa reconhece que ela chega diante de você e diz, eu errei contigo. Posso reparar o meu erro? O que eu posso fazer? Eu estou arrependido. E é aquele caráter de quem não tornaria a praticar aquelas mesmas obras ruins. Aí, meu irmão, não tem jeito. Você se torna obrigado a perdoar. Agora, alguém que fez contigo virou as costas, você não exerceu nenhum perdão. Você deixou a coisa correr. A pessoa não te procurou, vai pagar dobrado. Quando, pelo menos, tem humildade de chegar, reconhecer e pedir perdão, o chicote de Deus soa mais leve. Inclusive, nesse passear do anjo da justiça aqui, nós estamos vendo isso, que eu até questionei Deus. E aquele cara? Aí Deus falou assim, ele não bateu na tua porta para te pedir perdão? E você não perdoou ele? O juízo permanece, o que eu falei desde o princípio permanece, mas deixa ele não vai sofrer maiores agravos, porque reconheceu o erro dele, bateu na tua porta e te pediu perdão. É exatamente isso que nós estamos falando. Então, irmão, aqui diz, livra-nos do maligno, livra-nos da tentação, aí vem aquele reconhecimento e adoração, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na armadura do cristão, Efésios 6, descrita por Paulo, aonde entra o dinheiro? Só no cofre dos ladrões e mercenários do Brasil. Na oração que Jesus ensina, que é algo tão tremendo, aonde entra o dinheiro? Só no bolso dos mercenários da nação brasileira. Os grandes, nas bem-aventuranças, que é o sermão mundialmente conhecido até por espíritas, por católicos, por ímpios, por satanistas, por ateus. Nas bem-aventuranças, aonde entra o dinheiro?
Só na cabeça dos mercenários da nação brasileira, dos pastores ladrões que comem a carne, a lã das ovelhas, arrancam as unhas, arranca a cabeça, como disse Edir Macedo, arranca tudo deles. Está lá nos vídeos, e o povo mesmo vendo aqueles vídeos, são tão cegos que permanecem lá enriquecendo o diabo. Nos ensinamentos de Jesus, não tem espaço para dinheiro. Aí as pessoas chegam aqui, mas a igreja não pede oferta? Não, irmão, a caixa está lá. O púlpito é para falar da glória de Deus. O púlpito não é para se deter com esse negócio de... O que Jesus nos ensinou é como diz o Salmo 150. Isso que ele nos ensinou assim, ó. Aleluia! Louvai a Deus em seu santuário, louvai-o no seu majestoso firmamento, louvai-o por seus grandes feitos, louvai-o por sua infinita grandeza, louvai-o ao som de trombetas, louvai-o com harpas, com cítaras, louvai-o com tamboris, com danças, louvai-o com instrumentos de corda, com flautas, louvai-o com o clangor dos símbolos, louvai-o altissonantes trombetas. Todos os seres que respiram louvam ao Senhor, o Deus eterno. Louvado seja o eterno, aleluia! Isso é ensinamento de Jesus. Os homens mais poderosos da humanidade foram os que mais adoraram. Põe Nero para entrar numa arena com os leões que eu quero ver se ele é homem suficiente. Eu queria ver algum dos imperadores romanos ousar passar na frente daquelas arenas. Poderosos foram os nossos irmãos que louvaram Deus, tinha força. Qual é o caminho da arena? É comigo mesmo. Qual é o caminho da fogueira? É comigo mesmo. Qual é o caminho da cova? É comigo mesmo. Ninguém jogou Daniel dentro daquela cova. Ele entrou sozinho. Os homens mais poderosos, os homens mais fortes, os homens imbatíveis são os maiores adoradores. Quer entrar no centro da vontade de Deus, meu irmão? Descubra o caminho da adoração. Porque para isso diz a Escritura que Deus criou o homem para louvor da sua glória, para reconhecimento da sua grandeza. Então, meu irmão, isso é o que eu vejo. Os ensinamentos do Senhor Jesus estão muito acima de dinheiro. O crente que anda colado nessas coisas da terra é um miserável, é um pobre, é um necessitado, é um cego, é um nu. E diz o apóstolo Paulo, se esperamos em Cristo somente neste mundo, somos os mais miseráveis de todos os seres. A nossa esperança não está nesse mundo, a nossa esperança está lá em cima, clamando Maranata, porque ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova dos fatos que não se vê e não se vê. Então eu estou buscando o invisível, eu não estou buscando as coisas da terra. Eu estou buscando aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Amém, irmão? Até aqui, então, nos tem ajudado, Senhor. A canção do nosso irmão André. Essa linda canção. Olhando nos teus olhos, meu corpo estremeceu. Teus olhos
tudo está.
todo sempre, amém. O seu reino é composto de adoradores. Aleluia, Deus. O adorador é aquele que tem um ardente reconhecimento, aleluia, de que tem um Senhor poderoso. Aleluia. Assim que terminou a primeira oração e começou os louvores, dois anjos verdes fecharam a porta da igreja. Mas não era essa porta de correr, era uma porta que fechava de fora para dentro. Duas portas, cada um pegava um lado da porta e elas eram portas como que com dobradiças, elas fechavam. Então, nesse momento desceu um anjo do céu e entrou por essa janela onde está o violão. Ele entrou e ficou do lado do púlpito com a espada na mão. Ele já desceu do céu com a espada na mão. E então
eu vi o anjo da justiça longe da igreja cortando uma cabeça. E depois ele voava e voltava por perto da igreja. E aquele homem que ele tinha deixado com a garganta sangrando, ele voltou e cortou a cabeça desse homem. E esse homem é o vizinho aí do lado da igreja. Aleluia, aleluia. Eu vi quando o pastor começou a orar, esse anjo que desceu pela janela com sua espada, ele apontou para um irmão, e esses dois anjos que estavam na porta vieram, pegaram esse irmão e tiraram ele de dentro da igreja e jogaram ele na rua. E ele se debatia muito, esse irmão. Ele se debatia como que não quisesse sair, mas os anjos pegaram ele e ele lutando contra os anjos, e os anjos jogaram ele na rua. Eu vi quem é esse irmão, mas eu sinto de não falar quem ele é. Eu vi também quando o pastor orava por justiça contra aqueles que jogaram pedra e tiveram força de vir na porta da igreja. O anjo da justiça foi e cortou a cabeça de uma mulher. E essa mulher que ele corta a cabeça é a mulher que jogava pedra na igreja. Amém. Enquanto o Samuel estava tocando, eu vi esse anjo que colocou o irmão para fora. A sua espada virou em fogo e ele ia até a frente da congregação e apontava para o púlpito e para o pastor. Apontava para o pastor assim, olhava para a congregação e apontava para o pastor. Amém. Quando o pastor começou a pregar a Bíblia, saía fogo de dentro dela, tipo como se ela estivesse pegando fogo, mas não um fogo na Bíblia, um fogo que vinha de dentro da Bíblia. O fogo saía do livro, assim, de dentro do livro. E enquanto o pastor estava pregando, eu vi quando ele cresceu, mas ele não cresceu o corpo, mas assim as pernas dele cresceram. As pernas dele ficaram muito grandes, muito enormes assim. E os pés também, ele ficou com pernas e os pés assim, muito grandes, gigantescos assim. O corpo permaneceu o mesmo, mas as pernas e os pés ficaram muito grandes assim. Incrível isso, que muita gente nem sabe que tinha uma mulher que jogava pedra. Muita gente nem sabe que tinha uma mulher. Todo mundo achava que era só um homem. Verdadeiramente Deus está falando e está ajustando contas, amém? Amém. No momento que o Samuel estava tocando, pastor, tinha um anjo que observava ele tocar. Aí de imediato o anjo parou de observar ele e começou a ajeitar a igreja com a grande festa. E eu vi a igreja toda adornada e pronta, e começou os anjos a arrumar a igreja para essa festa, uma grande festa que está acontecendo na igreja. Amém? Quando nós adorávamos agora na canção do varão André, eu via quando o anjo
anjo descia, ele ficava do lado do Samuel, com a prancheta na mão, enquanto os adorávamos. E ele anontava, depois ele voava por aqui, por cima do púlpito, e chegava desse lado de cá e anontava. Depois desciam mais 2 anjos que passavam pelo meio da igreja e anontava. Cada pessoa louvava e cada pessoa adorava. E no começo, o anjo da justiça, ele chegou, andou do lado esquerdo da igreja e parou aqui perto de uma casa com a espada na mão, mas eu não via ele pegar essa pessoa. Ele ficava parado na porta dessa casa, que é aqui do lado de lá. E ele parava com a espada na mão, como se esperasse aquela pessoa chegar. E essa foi a visão que Deus me deu. Deus único, Deus soberano, Criador dos céus, Criador da terra. Deus que não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. Criador dos céus e da terra. Mas o homem pisa na terra que tu criaste e ignora aquele que a criou. O homem respira o ar que tu criaste e ignora aquele que criou o ar. O homem vive e ignora aquele que lhe deu a vida. Sorri e ignora quem lhe deu a alegria. Desperta pela manhã, ignora quem lhe deu as forças. Mas está escrito, meu Senhor, que o semeador saiu a semear. Está escrito que um dia tu cobrarás cada semente que deu, e todos verão que tu és um Deus de justiça. Nós que até aqui temos visto que o Senhor nos tem ajudado, suplicamos compaixão e misericórdia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Aleluia! É o que queremos, Senhor, ser adoradores. Adorador no canto, no louvor, adorador na oração, adorador na palavra, adorador no trabalho, no serviço ao teu reino. Ajuda-nos e faz de nós verdadeiros adoradores. Sonda-nos, ó Deus, e vê se há em nós algum caminho mau. Expurga-nos dos pecados ocultos e guia-nos pelo caminho eterno, pois nós oramos confiados em nome do Senhor Jesus. E a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, e o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces e preciosas consolações do Espírito Santo, seja na vida de todos